Acho que o povo esqueceu de entrar, né? É verdade, Tuane, sumiram. Nós vamos continuar. Então, em questão da postura do técnico, tá? Ele tem que estar... A posição do monitor deve estar na altura dos olhos, tá? Para quê? Para tu não ficar com a cabeça baixada e nem ficar com a cabeça muito levantada, tá? Numa distância de 40 a 80 centímetros. Os pés devem ficar totalmente apoiados no chão ou um suporte, tá? Que tem, geralmente, embaixo das mesas, ali tem tipo uma elevação para tu pôr o pé. As mãos devem deslizar livres sobre o teclado, de forma que os antebraços perfaçam um ângulo de aproximadamente 90 graus, tá? Então, para quê? Para evitar de o técnico venha a sofrer essa lesão que é a LER. Geralmente acontece no punho, tá? Lesão por esforço repetitivo. Então, sempre os tomógrafos, geralmente, o próprio setor, ele tem o controle de qualidade periódico, tá? Agendado, para fazer, então, no equipamento. Que é o quê? A espessura do corte, a resolução espacial, os fluidos de imagem e a precisão da lâmpada de laser, tá? Normalmente, esses testes de qualidade fazem parte dos equipamentos. Tanto é que os equipamentos, então, eles vêm junto os phantoms, que são utilizados para esses fins, para fazer o teste de qualidade. O que é um phantom? É uma, como que eu vou dizer para vocês? Simulação do corpo do paciente. Tem o phantom que simula a cabeça, tem o phantom que vai simular o abdômen, um outro a perna, um outro a pelve, tá? Então, esses phantoms simulam partes do corpo do paciente, para conseguir fazer essa calibração, tá? Questão do aspecto de segurança, então, muito importante, não esquecer equipamentos com laser, nunca deixar esse laser passar pela linha dos olhos do paciente. Ou pede para ele fechar o olho, ou desliga o laser quando for passar a cabeça, tá? Sempre, então, respeitar o limite de peso pelo fabricante para evitar os danos à nossa mesa de exame. Por quê? Porque se o paciente passa do peso que o equipamento tem o limite, o que acontece? Eu posso estragar o deslocamento dela, de não funcionar mais pelo fato do paciente ser muito pesado. Tá? Essa parte ficou tranquila, então, os aspectos de segurança do tomógrafo? Sim. Tá. Então, os princípios básicos de radioproteção, vocês já tiveram, mas eu vou voltar, que é a otimização, a justificação e a limitação de dose, tá? Esses são os princípios básicos em qualquer setor de radiologia. Então, o que é a justificação? Nenhuma prática deve ser adotada a menos que sua introdução produza um benefício positivo. Eu não vou realizar uma tomografia só por realizar, tá? Tem que ter o pedido médico. A otimização
Toda exposição deve ser mantida tão baixa quanto razoavelmente possível, levando em conta fatores econômicos e sociais. Então, sempre cuidar para não irradiar o nosso paciente sem necessidade, tá? Tanto pelo fator econômico, tá? Do hospital, da clínica, o que for, que ele vai acabar gastando também mais rápido, pela questão de a gente estar desgastando o tubo, tá? E pela questão do paciente não ser irradiado sem necessidade. E a limitação de dose, as doses equivalentes para os indivíduos do público não devem exceder os limites recomendados para as circunstâncias apropriadas, tá? Não ficar realizando tomografia sem necessidade do paciente. Sempre questionar o médico radiologista, que é o nosso mais próximo, tá? Que a gente consegue ver com ele questão de tudo, tá? Se há necessidade realmente, se o paciente fez uma tomografia ontem, vai fazer outra hoje? Geralmente, paciente internado tem disso. Eles pedem num dia e no outro também, tá? Aí é o médico radiologista que vai discutir com o médico que solicitou, não é a gente. Mas a gente passa sempre para o médico radiologista, tá? A proteção radiológica, sempre, tá? Todas as normas de proteção radiológica, apesar de indicarem valores de limitação de dose, estabelecem como princípio fundamental o chamado ALARA, tá? Que é o nosso princípio fundamental na radiologia. Tão baixo quanto possível execuível. Tá? Essa é o nosso princípio fundamental. Sempre utilizar a melhor dose mais baixa possível. Tá? Formas de radioproteção, então, é o quê? Menor tempo possível, a distância, utilizar a lei do inverso do quadrado da distância, quanto mais longe, menos radiação eu vou levar, e a blindagem, que são as nossas proteções de chumbo, avental, vidro pumblífero, protetor de tireoide, óculos, argamassa de barita, protetor, suspenso, saiote. Então, tudo que a gente tem de proteção, a gente pode utilizar, tá? Então, aqui são as formas de radioproteção, que é o tempo, a distância e a blindagem. Aqui a gente tem algumas limitações. Eu só coloquei para vocês terem uma noção, tá? A tabela da CENEM. Para dose de corpo inteiro, do cristalino, da pele, das mãos e dos pés, tá? O indivíduo ocupacionalmente exposto é o técnico e o indivíduo do público é o paciente, tá? Então, aqui a gente tem as doses que cada um pode levar a cada ano, máximo, né? Então, aqui, aqui é quem regulamenta a função do técnico, tá? A proteção radiológica é a CENEM. O Ministério da Saúde, então, a portaria 453, a vigilância sanitária. E o Ministério do Trabalho, a gente tem a NR32, tá? São as leis que fazem parte do nosso conselho, tá? Todo técnico, tecnólogo em radiologia tem que saber o que essas leis dizem. Caso vocês não saibam ainda, não tiveram, não sei, podem pegar esse número aqui, a CENEM e o número, e pesquisar, tá? Na internet e baixar para vocês terem uma noção. É bem importante saber isso. Então, esses sinais e avisos, tá?
sempre, em qualquer setor que tenha radiação ionizante, a gente vai visualizar o trifólio e a luz na entrada da sala. Quando estiver ligada a vermelha, é sinal que está funcionando o aparelho e está emitindo a radiação. Então, de jeito nenhum, vocês abram uma porta quando estiver vermelha. Tá? Questão de gravidez, sempre vai ter lá avisando, só que não é todo paciente que vai ler essas placas. Então, o que, que a gente tem que fazer? Perguntar. Se é mulher e está na idade que pode vir a engravidar, a gente faz o questionamento. Suspeita de gravidez, tem possibilidade de estar grávida, tá? Antes de qualquer exame que tenha radiação ionizante. Tomografia, raio-x, densitometria, mamografia, tá bom? Os nossos equipamentos, então, de proteção individual, é chamado de EPI, tá? Os EPIs, então, são dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, tá? Ele foi feito para nós. Porém, caso ocorra de algum acompanhante de paciente precisar ficar na sala acompanhando, a gente vai colocar esses protetores no acompanhante. E até no caso, o paciente também, tá? Mas a função dele é para nós. O trabalhador é o técnico, tá? Mas a gente coloca, com certeza, em acompanhante e em pacientes, tá? Então, ele deve ser fornecido gratuitamente, adequado ao risco, estar em perfeito estado de conservação, não pode estar quebrado, rachado, perfeito funcionamento, confortável e anatômico, ele não é, mas a gente tem que usar, é pesado e não é confortável, tá? Fornecer liberdade de movimentos, também não é assim, mas a gente acaba se adaptando, tá? E ele deve ser eficiente. Tá? Deve proteger mesmo. Não vai ser seu 100%, mas 95% a gente garante de proteção com esses equipamentos. Tá? Então, aqui a gente tem os aventais de chumbo, luva, os saiotes, protetores tireoide, protetores gonodais e óculos pomblífero. Tá? Tudo isso a gente tem no setor da radiologia. Mas o que a gente mais utiliza? Avental de chumbo, protetor de tireoide. As luvas a gente tem lá, mas sinceramente eu nunca usei. Tu acaba não usando, tu vai na hora lá, tu posiciona e tu esquece. Questão do dosímetro. Tá? O dosímetro, ele deve ser utilizado durante todo o período de trabalho. Você ficar 4 horas, 6 horas no setor, o dosímetro vai estar contigo todo esse horário. Ele deve ser utilizado no peito, na altura do tórax, tá? Se for utilizado o avental de chumbo, ele vai por cima do avental, nunca por baixo. Porque se tu colocar ele por baixo, ele não vai conseguir medir a radiação que você foi exposto, tá? Então, sempre por cima do avental. Ele não é levado embora, ele fica lá no setor, onde tem um painel, que a gente guarda todos os dosímetros, tá? Junto com o dosímetro padrão. E o detalhe, que isso cai até em concurso, tá? O dosímetro não é um acessório de proteção radiológica. Ele não protege ninguém de nada. Ele é, sim, de prevenção. Por quê? Ele vai fazer a leitura mensal da radiação que o técnico foi exposto.
tá? Tanto acompanhando o paciente na sala, fazendo raio-x no leito da UTI, acompanhando no bloco cirúrgico cirurgias, tá? Então, assim, sempre a gente precisa utilizar ele em qualquer local que a gente for, para a gente ter noção qual a radiação que a gente foi exposto naquele mês, tá? Quem acompanha bloco cirúrgico sempre dá radiação alta. Por quê? Porque o bloco cirúrgico é um setor que tu fica lá com o intensificador de imagem, tem vezes que tu fica com ele raio contínuo. Pode durar 1, 2, 5 minutos. Então, tu imagina 5 minutos de radiação ali correndo. O que tu pode fazer? Para tentar minimizar. Nunca ficar próximo ao tubo, tá? Sempre o mais longe possível. Ele tem um cabo e um fio que tu puxa. Tu pode pegar aquele fio e sair longe. Estando 2 metros de distância, diminui bastante a radiação que vai... no caso, tu não vai ficar exposto à radiação muito próximo, né? 2 metros de distância é uma distância boa, principalmente em raio-x de UTI, tá? Tô falando muito rápido, gente? Falem comigo. Não, tá falando legal. Tô escutando bem. Tá fluindo. Então tá. Então aqui eu tenho algumas fotos de alguns efeitos biológicos da radiação, tá? Por isso que a gente precisa cuidar muito. Pode ocorrer de dar essa vermelhidão em pacientes. Principalmente isso aqui ocorre, sabem aonde? Na radioterapia. Tá? Que é o tratamento, essas lesões também. Pode ocorrer na radioterapia. Mulher grávida, em início de gravidez. Não pode, por quê? Pode lesionar o feto, tá? Prejudica muito a criança no início da gravidez. Na real, não pode nunca, né? Mas em últimos casos, no final da gestação, até ainda pode ser feito algum raio-x caso necessite. E principalmente na parte das mãos, médicos e pessoal que trabalha no bloco cirúrgico, tá? Porque a radiação do tubo do intensificador sempre vai ficar próximo às mãos desses profissionais, que eles não saem da volta, eles ficam ali, tem vezes que até segurando a parte, o pé, a perna, a mão, o que for ali que ele está fazendo a cirurgia, para a gente fazer a imagem com o intensificador. Então, eles ficam muito próximos à radiação. E outra, eles não utilizam avental de chumbo. A maioria dos médicos que eu vou em cirurgia, eles não colocam. Eles não sabem o risco que eles correm. Não é hoje para amanhã que vai ocorrer. Isso aqui é de anos que vai acarretando, vai irradiando o corpo daquele profissional e no final acaba em lesão, tá? Então, sempre que vocês puderem, sempre não, é obrigatório, se cuidem, tá? Se cuidem, gente, porque assim, ó, a vida é de vocês. Vocês que vão se prejudicar, tá? Então, alguns hábitos de trabalho. Sempre seguir os protocolos técnicos de segurança. Sempre utilizar o dosímetro pessoal durante a jornada de trabalho. Ah, não estou a fim de botar. Não preciso, aqui eu fico aqui atrás, eu não recebo radiação. Tu está ali no meio, tu está no centro da radiação. Pode ter radiação espalhada, pode ter uma fuga de radiação, tá? É bom, porque se acaso ocorra alguma coisa nesse sentido, quando for feita a leitura do teu dosímetro, se der alteração, eles vão questionar. Mas o que houve? Onde tu estava? Ah, eu fiquei aqui trabalhando, então provavelmente tem alguma fuga aqui na sala, tá? Sempre é bom tu tá com o dosímetro para verificar. E sempre utilizar os conceitos de radioproteção. Tempo, distância e blindagem, tá? Nunca esqueçam disso.
A radiação a gente não brinca. O objetivo do técnico ou tecnólogo é sempre procurar a melhor técnica, tá? Com uma melhor qualidade de imagem, com menor dose possível ao nosso paciente, que é o cliente. Sempre, tá? Proporcionar o melhor conforto possível e uma maior segurança aos clientes antes, durante e após o exame. Isso aqui tem muito a ver também, assim, ó, conversar com o paciente, explicar para ele como vai ser feito o procedimento, qual o exame que ele vai fazer, o que ele precisa nos ajudar, tá? Sempre, sempre conversar com o paciente. Explorar todos os recursos possíveis das ferramentas disponíveis do equipamento. Isso aqui é na qualidade da imagem, tá? Para mim, enviar uma imagem satisfatória, ótima para os médicos, tá? Não precisar repetir o exame. E sempre fazer a imagem com a melhor qualidade possível para a boa aceitação dos médicos. Posicionamento correto, técnica correta. Tranquilo essa parte? Sim. Alguma dúvida? Não. Falem agora. Tranquilinho, então? Podemos passar para os meios de contraste? Sim. Ok, hoje está bem boa a aula, né? Não está chata como as primeiras partes. Aqui a primeira parte é chata mesmo, não adianta. Então, os meios de contrastes que a gente tem, que utiliza na radiologia. Temos aqui o bário gel. Esse aqui é utilizado no raio-x, tá? Na tomografia, muito raro. E na ressonância, nem pensar, tá? O bário, então, resumido, é raio-x. Os contrastes iodados, a gente utiliza raio-x, tomografia, tá? E o paramagnético, ressonância magnética, o gadolínio. Gadolínio, somente ressonância. Iodados, tomografia, raio-x, bário gel, raio-x. Tá? Então, o contraste, o que é? É uma substância, geralmente líquida, tá? Injetada. Ele vai ser na forma injetada ou ingerida pelo paciente para bloquear os raios-x. E eu conseguir visualizar a estrutura que me interessa. Tá? O endovenoso, a gente só vai injetar na veia o iodado. Nunca, em hipótese alguma, eu vou injetar bário em paciente. Tá? Porque o bário, ele é como se fosse um iogurte. Ele é muito denso. Se tu injeta aquilo na veia do paciente, tu mata o paciente. É a mesma coisa que injetar leite. Então, a gente só vai injetar a base de iodo. Tá? A gente precisa ter pleno conhecimento da utilização desses compostos. Se realmente há necessidade de injetar contraste ou não. Tá? Então, o que é o meio de contraste? São substâncias radiodensas capazes de melhorar a definição das imagens obtidas em exames radiológicos. São essenciais para estudos vasculares. O agente de contraste ideal não deve produzir qualquer tipo de reação adversa, mas esta substância ainda não existe. Tá? Então, sempre há chance de ocorrer uma reação no paciente. Qualquer tipo de contraste. Tá?
O que é menos possível, menos provável que ocorra uma reação é o bário. Porque ele é como se fosse um iogurte. Então, ele não é injetado, o paciente só toma, tá? O máximo que vai dar é o paciente vomitar, não vai causar outro tipo de reação, tá? Já o iodado e o paramagnético, há a possibilidade de dar reações. Então, o que o meio de contraste, como que é ele, tá? O meio de contraste. Então, ele é uma solução que pode ter natureza iônica ou não iônica, tá? Conforme a sua estrutura química. Mas todas apresentam algumas propriedades que estão relacionadas à concentração do contraste, que é a densidade, a viscosidade e a osmolaridade. Tá? A gente já vai ver o que é isso. Uma coisa que eu quero falar com vocês é assim, ó. Quando começou os contrastes, há 10 anos atrás, lá já existia, tá? Mas quando eu comecei a fazer exame contrastado, a gente tinha bastante iônico. Esse iônico, ele tem muita probabilidade de dar reação adversa no paciente, tá? Aí, depois, foi criado a fórmula não iônica, que elimina bastante a possibilidade da reação adversa. E, hoje em dia, é utilizado somente o não iônico, tá? Essa iônica aqui já é difícil os locais que tem. Por quê? Porque é a grande chance de dar a reação do paciente. Então, é preferível pagar um pouquinho mais pela não iônica e evita a dor de cabeça, tá? Então, o que isso influencia no paciente, o contraste em si, tá? A densidade dele se refere ao número de átomos de iodo por milímetro de solução, tá? Que vai deixar ele mais concentrado, mais denso. A viscosidade é a força necessária para injetar o contraste, tá? Então, a viscosidade é como se fosse comparado com o óleo de cozinha em relação à água. O óleo é muito mais viscoso que a água. Conseguiram entender? Não? A osmolaridade representa o poder osmótico que a solução vai exercer sobre as moléculas de água, tá? Então, assim, ó, para mim conseguir um contraste que seja fácil injetar no paciente, que eu não precise fazer força para injetar, tá? Como que eu vou deixar esse contraste? Eu vou precisar deixar esse contraste na temperatura do corpo do paciente, tá? Ele não pode ficar em temperatura abaixo do corpo do paciente. Por quê? Porque eu não vou conseguir injetar ele com facilidade. Então, a densidade e viscosidade, quanto maior a densidade e a viscosidade, mais dificuldade eu terei para injetar esse contraste, tá? O que isso tudo quer dizer? Que eu preciso que esse meu contraste não esteja na temperatura baixa. A classificação, então, eles são classificados quanto à capacidade de absorção de raio-x, composição química, capacidade de dissolução e as vias de administração. Capacidade de absorver radiação. Temos os positivos ou radiopacos, tá?
quando presentes em um órgão, absorvem mais radiação que as estruturas vizinhas. Os negativos ou radiotransparentes, então é o caso do ar e dos gases, que permitem a passagem do raio-x mais facilmente. Tá? Exemplo, as radiografias de duplo contraste, que é o bário e o ar. Tá? Isso que é o duplo contraste. Isso aqui é feito o raio-x de intestino grosso. A gente injeta o contraste de bário e ar junto. Tá? Então, esses são os negativos. Então, o positivo é o bário ou o iodo e a parte óssea que vai aparecer radiopaca. Então, aqui a gente tem os contrastes positivos. O iodado, injetado na veia, tá? Eu consigo visualizar ele aqui. O bário, o paciente tomou o bário, então aqui é o intestino dele cheio de bário. E aqui é o paramagnético, que é o gadolínio na ressonância magnética. Tá? Esses são os contrastes positivos. Iodo, bário e gadolínio. Os meios de contraste negativos, então, é o CO2. Aqui é o duplo contraste. O bário e o ar no intestino grosso. Ele vai formar essa imagem. Tá? O branco é o bário, o escuro é o ar. O ar em si, o pulmão eu consigo visualizar. Então, aqui é cheio de ar. E água também eu consigo visualizar no estômago. Tá? Tranquilo? O que é negativo e o que é contraste positivo? Estão me escutando, gente? Sim. Tá. Alguns cuidados, então, que a gente precisa tomar antes de injetar o contraste no paciente. Tá? Primeira coisa, a gente vai fazer a anamnese do paciente. Ele chegou lá, o exame é com contraste, a gente vai escutar a história clínica dele, por que ele está fazendo o exame, qual a recomendação do médico. Tá? Vai pegar os dados dele, se ele já teve alguma reação alérgica de alguma coisa, ou se já fez exame com contraste e teve alguma reação alérgica. Checar as medicações que ele usa, tá? E esclarecer possíveis dúvidas que o paciente tenha e as reações que ele pode vir a ter. Então, a gente precisa ser bem clara com o paciente. Todo o exame com contraste pode ter o risco de dar reação alérgica. É impossível de prever se o paciente vai ter ou não a reação. Por quê? Ele pode ter feito um exame, não teve problema. Fez o segundo, também não teve problema, mas no terceiro deu reação alérgica. Então, todo o exame ele pode correr o risco de ter. Tá? Pacientes com fatores de risco elevado, então, sempre ter prioridade, cuidar mais, questionar o médico radiologista se realmente há necessidade de injetar o contraste. Ou tentar fazer algum outro método de imagem que não utilize contraste. Tá? E sempre informar, então, o paciente que ele pode correr o risco de desenvolver, então, essa reação. E a gente ter a política em caso de complicações. O que fazer caso ocorra uma reação alérgica no paciente dentro da sala. Tá? A anamnese, então, é o primeiro passo. Tá? É o quê? É uma ficha que a gente vai preencher com os dados do paciente,
tem que ter todos os dados completos. Se eu fizer uma anamnese mal feita, eu vou correr o risco maior do meu paciente ter alguma reação, tá? As principais informações. Sempre que o exame necessitar de meio de contraste por via endovenosa, existem muitos riscos, tá? Comparados por outras vias. Sempre, então, a gente vai precisar fazer essa anamnese primeiro. Como que é isso? Aqui tem uma ficha, um exemplo. Eu vou preencher com os dados do paciente, idade, peso, tipo de contraste que eu vou utilizar, o exame e o nome do paciente. Questionário. Indicar o horário da última refeição ou líquido. Fez uso de algum medicamento? Se fez, qual medicamento? Se é uma pessoa ansiosa, se tem história de doença, qualquer doença que seja, cardíaca, diabética, pressão alta, asma, insuficiência renal, tá? Se utiliza medicamento para controlar essa doença, se tem algum tipo de alergia, se já fez exame com contraste, aqui se tem alergia a algum desses medicamentos, então, que contenha iodo, frutos do mar, o que ele tenha acontecido, tá? Se o paciente está grávido, se for feminino, se há suspeita de gravidez, se está grávido. Então, a gente tem que preencher sempre detalhadamente, tá? Bem certinho, para se caso ocorra, a gente tem todos os dados ali. Se é um paciente que tem algum problema nos rins, tá? Ele precisa levar para nós um exame de ureia e creatina, o exame de sangue mostrando esses dados. Que dependendo como tiver o paciente, se tiver com a creatina muito baixa, a creatinina ou a ureia, a gente não pode injetar contraste, tá? Porque ele vai danificar mais ainda o rim. Quem vai falar isso é o médico radiologista, mas a gente precisa solicitar para ele que ele leve junto estes exames, tá? Para a gente conseguir passar para o médico radiologista. Então, vários detalhes que a gente precisa estar sempre ligado. Principalmente os exames com contraste na tomografia e na ressonância. Tá? Temos o sistema manual para injeção de contraste, que é poucos locais que utilizam, tá? Por quê? O fluxo vai ficar oscilante, não vai ficar contínuo. Maior probabilidade da perda da punção, pressão externa de injeção, controle visual dos tempos de atraso, tá? E a velocidade não vai ser contínua. Dependendo do tipo de tomografia, a gente não consegue fazer. Por isso que todos os locais, hoje em dia, utilizam as injetoras de contraste, tá? Que aí não é o técnico que vai injetar, é a própria injetora que faz esse serviço. Ela vai otimização, então, da injeção de contraste, o controle do tempo, ela vai parar de injetar se caso o catéter ocorrer algum bloqueio, o fluxo vai ser contínuo, a pressão vai ser a mesma do começo ao fim, tá? Vai cair daqui a pouquinho a nossa aula. E vamos ter até 4 fases de injeção para alcançar o nosso exame. Então, a injetora é tudo de bom na tomografia, tá? Por quê? Caso ela verifique que o acesso saiu fora da veia do paciente, ela mesma trava, tá? O técnico de enfermagem não precisa ficar lá dentro injetando contraste. A bomba injetora faz isso.
a gente consegue controlar quanto foi de contraste, qual a velocidade que ela está injetando, tá? É a melhor coisa que tem a bomba injetora, então, na tomografia, tá? Vai cair, daí 10 minutinhos a gente volta. Tudo bem aí, gente?